Alexandre Martins de Castro Filho nasceu dia 12 de agosto de 1970, no Rio de Janeiro. Desde pequeno, estava envolto no âmbito do direito e da justiça por influência do pai. Formou-se em 1991, com apenas 21 anos, e por 6 anos e meio exerceu advocacia criminal. Foi delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro por alguns meses, mas seu foco era o concurso da magistratura. Em 1998, foi aprovado no concurso público para juiz e veio para o Espírito Santo. Começou a carreira no estado, atuando na 5ª e na 1ª Vara Criminal de Vila Velha. Passou também pelas comarcas de Cachoeiro do Itapemirim, Linhares, Domingos Martins, Marechal Floriano, Colatina e Itapemirim. Respondeu pela 5ª Vara Criminal de Vitória, designado pelo então presidente do Tribunal de Justiça. Atendia ainda na Central de Penas Alternativas e na Central de Inquéritos do Juízo de Vitória. Com uma postura firme e ética, passou a se destacar na 5ª Vara Criminal de Vitória. No ano 2000, foi então convidado para dar aulas na FDV. Academicamente bem preparado, era especialista em direito penal e processual penal. Nos 3 anos que lecionou na FDV, destacou-se por seu carisma, coerência e capacidade de ensino. Bem, a lembrança que eu tenho do professor Alexandre Martins, e aí falando como aluno que fui do professor, é a de uma juventude qualificada, né? Uma juventude qualificada por um vigor, né? Não só pelo conhecimento, profundo conhecimento e domínio da matéria, das questões do processo penal, sempre com a preocupação de trazer questões práticas também, além de dominar muito bem a questão teórica. Olha, eu tive o privilégio de ter um homem excepcional como professor. Uma pessoa brilhante, com uma memória fantástica e com uma capacidade de articular a teoria com a prática de uma maneira fantástica, que levava os alunos a se encantarem por aquilo que estavam aprendendo. Todos os comentários que se ouvia a respeito de Alexandre eram comentários de admiração e de carinho profundo que os alunos tinham por ele. Então, enquanto professor, arrisco a dizer que Alexandre era nota 10. A sua atuação frente à Vara de Execuções Penais teve um reflexo positivo junto aos estudantes. Era um exemplo a ser seguido. Porque na época o Estado vivia um momento meio conturbado e ele enfrentava esses problemas de frente, batia de frente, não tinha medo, enfrentava as pessoas poderosas na época do Estado sem qualquer medo, e isso encorajava os alunos também de acreditar no próprio direito, de que o direito é capaz de mudar a sociedade e mudar de forma para o bem. Pelo fato do Alexandre Martins ter sido esse profissional exemplar, não só no magistério quanto na magistratura, obviamente que nós alunos, a gente acabava se espelhando nele, né? Nas suas atitudes, na sua postura, na sua teoria. Então ele era um exemplo para nós. Por ser ainda muito jovem, tinha uma boa comunicação com os alunos, apesar de sua postura sempre firme dentro da sala de aula. Na sala de aula ele era, sem sombra de dúvida, o melhor professor que eu já tive. Ele era versátil, ele era autônomo no sentido de desprendimento de qualquer livro, de qualquer doutrina, ele já estava tudo na cabeça. Ele dava uma aula muito livre, que interessava, que prendia o aluno. Ele era muito amigo da turma, um excelente professor, um dos melhores que eu tive. O professor Alexandre era um professor extremamente comprometido com a instituição, que em momento nenhum perdeu, por mais preocupações que ele tivesse fora da instituição, perdeu o desejo dele de dar aula, o contato com o aluno. O contato com o aluno, segundo ele, era uma coisa que o motivava e que o renovava para enfrentar as dificuldades dele. Sua postura ética como professor e juiz gerava um efeito de proximidade e identificação, o que tornou Alexandre Martins de Castro Filho um dos professores mais admirados da FDV. Aprendemos muito com ele as questões da matéria, mas se pudesse colocar em ordem de prioridade ou de importância em termos de aprendizado,
a dedicação àquilo que se faz. O grande aprendizado, eu posso dizer assim, que eu tive, e assim como um aprendizado que eu acho que ele tenha deixado para a posteridade, foi essa capacidade, foi essa coragem que a gente tem de enfrentar, né? Enfrentar tudo aquilo que possa ser injusto, tudo aquilo que atenta contra os nossos princípios, contra a nossa moral. Acho que o grande aprendizado com o professor Alexandre Martins de Castro Filho foi certamente o aprendizado de alguém que consegue articular vida feliz com uma vida de sucesso profissional e com uma contribuição social que muda a realidade das pessoas. De ter aquela fidelidade por aquilo que ele fazia. Isso eu vejo que a gente pode aproveitar mesmo como exemplo no nosso trabalho, no dia a dia. Sabe que a gente não pode desanimar, a gente tem que lutar até o fim. Apesar de muitos obstáculos, muitas coisas acontecendo à nossa volta, mas a gente tem que ter essa segurança, essa confiança de lutar aí até o fim. Eu acho que esse exemplo do Alexandre e do Carlos Eduardo está hoje no DNA da FDV. Quando eu leio o projeto político-pedagógico, a gente diz que a gente quer um profissional no perfil do egresso, que a gente quer um profissional com comportamento ético, que saiba agir localmente, que saiba contribuir com a sociedade para que essa sociedade mude e melhore. Eu não tenho dúvida que a trajetória deles e de outros professores também, mas eu acho que ele é um marco na história da instituição, que a trajetória deles está ali enraizada no nosso projeto político-pedagógico, que a gente replica isso para os alunos cotidianamente. Então acho que a história do Alexandre, a figura do Alexandre faz parte do DNA da FDV. Alexandre é um cara que vai ficar para sempre aí no nosso coração, na nossa mente, nas nossas orações. Pode ter certeza disso.